Nossa, a cozinha é um lugar que tem muito erro que você tem que cuidar. Então, a gente já falou 5 e vamos dar 2 bônus que nunca é demais, né? Um deles é você saber exatamente para quem você está projetando. Então, é o seu cliente que te contratou, mas quem usa mais a cozinha não é ele. A mulher, o marido, enfim, é outra pessoa que acaba tendo costumes diferentes de quem você está conversando. Então, você precisa alinhar tudo isso com quem realmente utiliza a cozinha para não gerar nenhum erro, nenhuma expectativa falha para o seu cliente que vai utilizar a cozinha. Porque às vezes ele tem alguma mania ou ele gosta de alguma coisa que é diferente desse padrão habitual que a gente está acostumado a fazer. Então a gente precisa cuidar exatamente o que essa pessoa gosta, onde ela gosta, se ela já tem alguma mania, tipo, eu gosto do fogão aqui, a pia aqui e a geladeira do lado, enfim. Cada pessoa tem uma necessidade diferente e a gente precisa atender elas de forma funcional. Nessa questão aí de projetar para quem vai usar, nós temos que cuidar com a altura da bancada, por exemplo. Porque eu tenho 1,65 m, então uma altura de bancada de 90 para mim tá ok. Mas se é uma família de pessoas altas, com 1,90 m, 2 metros de altura, a bancada com 90 já vai ser um problema para essa pessoa. Só que mesmo assim, já aconteceu aqui no escritório de um casal alto falar, não, a gente quer bancada alta. Daí a gente falou, tá, mas é vocês que usam sempre ou vocês têm alguém que ajuda vocês no dia a dia? Deles, a gente tem a moça que vai lá em casa, enfim. Eu falei, e a altura dela? É da sua altura, Dani. Eu falei, então. Aí eles acabaram optando por fazer a cozinha na bancada. Deixamos ali com 95 para não. Eles queriam fazer com 1 metro, né? Então a gente deixou com 95, que é para não subir tanto, né? Porque se a gente imaginar que nessa bancada vai ter um fogão, o fogão já tem uma certa altura, e aí em cima do fogão vem a panela, e aí o braço tem que estar aqui em cima, então se a pessoa for muito baixa para usar, mexer a panela e tal, vai doer o braço dependendo do que estiver fazendo. Então por isso que a bancada não pode ser muito alta, de acordo com a pessoa, e também nem muito baixa, porque senão o contrário vai ficar lá com a coluna muito baixa e vai ficar doendo. Então tem que cuidar, a medida padrão é 90 centímetros, mas vai de acordo com a altura da ergonomia da pessoa, para ter uma ergonomia boa ali do seu cliente. Até essa questão de quem vai usar também, a gente tem que ver se tem crianças, bebês nessa casa, para colocar a questão do forno, se esse forno pode ficar baixo, se essa criança não tem perigo de ir lá queimar a mão. E já falando dessa questão da altura de eletros, que é a nossa segunda dica bônus, a gente tem que cuidar com a altura do micro-ondas, do forno, do depurador ou da coifa, né? Pra gente não ter erro justamente nessa questão funcional. O micro-ondas, se ele estiver muito alto, a gente precisa fazer um movimento para colocar e para tirar. Então, dependendo do que for, vai ser difícil. E é perigoso também, porque se você coloca um micro-ondas, sei lá, vai assar uma lasanha lá no micro-ondas, quando você vai tirar, é perigoso se queimar aquela lasanha e virar em cima de você. Então, assim, é algo que tem que cuidar muito mesmo. Quando a gente fala de cozinha, a ergonomia está totalmente ligada a esse espaço. Então, porque o ser humano faz muitos movimentos na hora de cozinhar. Então, por exemplo, vai colocar no micro-ondas, qual o movimento que tem que fazer para colocar e para tirar? Vai colocar no forno, qual que é o movimento que tem que fazer? Então, a gente imaginando quais são esses movimentos, a gente lembrando quais são esses movimentos que a gente faz, já fica muito mais fácil de a gente saber quais são essas alturas. E claro que no manual desses produtos sempre vai ter uma especificação mais detalhada de como você vai colocar, de como vai instalar, qual que é a altura ideal, como que ele precisa ficar dentro desse espaço ali para ele funcionar de forma que não vai perder a garantia e que não vai prejudicar o consumidor.